Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos então dar continuidade no nosso estudo bíblico, né? Nós estamos aí no Evangelho segundo São João, fazendo a cada dia o nosso diário espiritual, a cada dia bebendo dessa fonte, né? Dessa fonte que é a palavra de Deus. E nós estamos então no capítulo 13 agora de São João. Então hoje a gente vai fazer os capítulos 13 e 14. Você que tem acompanhado, que tem feito com a gente, pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu caderno, a sua caneta para fazer as anotações e vamos juntos então. João, capítulo 13. Peçamos ao Espírito Santo que venha preencher o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para que nós possamos verdadeiramente penetrar no mistério da palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha trazer ao nosso coração essa palavra viva, essa palavra eficaz, para que a nossa vida seja transformada pela palavra. Se tiver um chiadinho aí, gente, no vídeo, porque está chovendo, né? Bendito seja Deus pela chuva. Nos últimos dias, nos últimos 3 dias que a gente fez o vídeo aí, a gente viu que na hora que a gente estava falando que Jesus é a fonte da água viva, começava a chover, né? Hoje não, hoje já está chovendo o dia inteiro, já amanheceu chovendo já. Então o chiadinho que der aí no fundo é a chuva. Vamos lá então. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, João 13, versículo 1 diz assim, olha: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Então a gente vai ver que Jesus nos introduz na realidade da sua Páscoa, né? E qual que é então a realidade profunda que Jesus vem trazer? Qual é essa Páscoa que veio lá do Antigo Testamento, né? A festa da Páscoa já era uma festa judaica, né? Mas Jesus veio então trazer plenitude a essa festa da Páscoa e dizer então que a festa da Páscoa é a passagem que Ele mesmo faz para o Pai. Então dizendo, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, então a passagem agora, a Páscoa é essa, né? Chegou a hora de Jesus passar desse mundo ao Pai, sabendo como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Como amasse os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Amou-os até o fim, amou-os até a morte e morte de cruz, até as últimas consequências. Jesus nos amou. Jesus levou o amor até a máxima consequência, dando a vida por nós. Que versículo maravilhoso, né? Já no primeiro versículo do capítulo 13. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera em suas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Sabendo aqui que quem fazia isso, a função de lavar os pés das pessoas, né? Quando as pessoas chegavam da rua, tanto os donos da casa quanto os convidados, eles chegavam da rua, chegavam com os pés sujos e existia, né, esse rito de lavar os pés, né? Então
cuidadosamente vinha ali um escravo que não poderia ser um escravo judeu, né? Então, um escravo que não poderia ser um escravo judeu, ele lavava os pés, tinha essa função de lavar os pés. Então, Jesus assumiu aqui a condição quase que de um escravo dos escravos, né? De uma escravidão, de uma servidão. E aí a gente entende então o versículo 6. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Entende por que Pedro ficou teve repulsa daquilo? O Senhor vai me lavar os pés? O que nenhum escravo judeu faz, o Senhor está querendo fazer, Jesus? Comigo? Não! Né? E aí Jesus vem: você não compreende, Pedro, o que eu estou fazendo agora, mas você vai compreender. Em breve você vai compreender, diz Jesus. Por que em breve Pedro iria compreender? Porque a maior atitude de se rebaixar de Jesus foi a cruz. Então, quando Jesus se abaixa aqui para lavar os pés dos discípulos, também traz essa analogia, essa conjugação com a cruz de Cristo, onde ele se abaixou, onde ele se rebaixou ao máximo, né? Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não os lavar, não terás parte comigo. O Pedro impetuoso: não vai me lavar os pés, Senhor. Então você não tem mais parte comigo se eu não te lavar os pés, Pedro, né? Jesus é direto, né? Deus é direto com a gente também, e ele precisa ser. Nós precisamos ter os ouvidos atentos para ouvir quando o Senhor também ele nos repreende, porque muitas vezes a gente não entende as coisas de Deus, e aí a gente quer brigar com Deus, né? A gente quer brigar com Deus. Calma aí, se coloca no seu lugar. Você não compreende, mas eu sou Deus e eu sei o que eu estou fazendo, né? Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis puros, né? Claro, ele já sabia que as intenções de Judas. E aí a palavra de Deus continua. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa. E perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, o vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Meu Deus, né? Em verdade vos digo: o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes sob a condição de as praticardes. Gente, Jesus se faz servo de todos, e ele deseja que nós sejamos servos de todos, e nós somos seres humanos orgulhosos, prepotentes, altivos, nós somos terríveis, e nós precisamos nos humilhar, nós precisamos ter um coração de servos, nós precisamos deixar de querer buscar status, cargos. Nós temos que deixar de sermos autoritários, né? Uma coisa é ter autoridade, né? Por exemplo, os pais têm que ter autoridade sobre os filhos, né? Isso é saudável, isso é bom, isso é justo, né? Os nossos bispos, o papa, os padres, eles precisam ter autoridade sobre nós, né? Quando você assume uma posição qualquer aí de serviço, eu não gosto da palavra liderança, né? Não gosto mesmo, mas as pessoas chamam de liderança, né? Assumir uma liderança numa pastoral, no movimento, mas eu vou dizer dessa forma, você compreende. Quando nós assumimos um serviço, e é isso mesmo que a gente assume, nós precisamos ter consciência que é um serviço, né?
que nós, mesmo se tivermos um papel de autoridade, nesse sentido, como eu disse aqui, dos pais com os filhos, não significa que nós temos que ser autoritários, né? A gente não manda em ninguém, manda nem na gente mesmo, vai mandar nos outros, né? Então precisamos lavar os pés uns dos outros, servir, né? Sobretudo os mais necessitados, os mais pobres, que às vezes a gente quer servir quem é melhor, né? Quem a gente julga assim que é melhor do que a gente, né? Que a gente julga assim que é mais rico, que é mais inteligente, que é mais sei lá o que, né? E os mais pobres, mais simples, mais afastados, mais marginalizados, esses então mais ainda, Jesus nos chama a servir. Em verdade vos digo, versículo 20, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Então quem recebe aquele que Jesus envia, está recebendo o próprio Cristo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente, em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam para o outro sem saber de quem ele falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava, João maravilhoso, estava à mesa reclinado ao peito de Jesus, né? A gente sabe como que era a disposição, as mesas baixinhas, né? E tinham lá aqueles, como que divãs ali, né? Era como que uma caminha meio assim, né? Não eram cadeiras altas como a gente usa. E aí facilmente quem estava ali reclinava em quem estava próximo, né? Então São João reclina. Simão Pedro acenou-lhe para lhe dizer, dize-nos, de quem é que ele fala? Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o, Jesus, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele quem der o pão embebido. Em seguida molhou o pão, deu a Judas, Simão, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele engoliu, Satanás entrou nele e Jesus disse, o que queres fazer, faze-o depressa. Meu Deus, mas que é isso? Jesus sabia que era Judas que ia trair. Jesus fala ainda com João, aquele que eu der o pão embebido, é ele que vai me trair, dá o pão embebido para ele. A palavra diz que Satanás entra nele. E que ele fala, o que você tem para fazer, faz depressa. Jesus, ele tinha o controle da situação, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que iria acontecer, e nessa passagem a gente entende mais uma vez quando Jesus disse que ninguém toma a vida dele, que ele ia dar livremente, né? Ninguém enganou Jesus, ele era Deus, né? Ele não estava ali enganado, ele sabia o que estava acontecendo, né? Vamos lá para o versículo 31. Logo que Judas saiu, Jesus disse, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Então, São João ele traz essa realidade da glorificação, né? Ele entende a própria cruz como uma glorificação. Por isso que o mistério da cruz é loucura, como diz São Paulo, né, para esse mundo. Versículo 34, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus diz, olha, que vocês se amem uns aos outros como eu vos tenho amado, do jeito que eu tenho amado vocês, até o extremo do amor se amem, porque é no amor de vocês que vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo, não é através das nossas brigas, das nossas contendas. A gente fala mal uns dos outros, a gente se alfineta o tempo inteiro, a gente briga o tempo inteiro. Cabeça dura que nós somos, nós temos o coração empedernido. Vem Espírito Santo, dá-nos um coração de carne. Retira do nosso peito o coração de pedra, Espírito Santo, e dá-nos um coração de carne para que nós nos amemos uns aos outros e sejamos reconhecidos no mundo como discípulos de Cristo, para que nós possamos evangelizar. Para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue mais longe. Vamos para o capítulo 14 agora. Capítulo 14, não se perturbe o vosso coração. Jesus continua dizendo, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Ai, meu Deus. Tudo que eu quero na vida, né? Tudo que nós queremos na vida é tomar posse desse lugar que está sendo preparado por nós, por Jesus no céu. Não é verdade?
Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós também estejais. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dos versículos mais conhecidos da Sagrada Escritura, né? Jesus fala assim: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Tomé: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Eu sou o caminho de Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vamos ao Pai passando por Ele que é o caminho, por Ele que é a verdade e por Ele que é a vida. Nele, e só nele nós encontramos o caminho. Só nele nós encontramos a plenitude da verdade e a plenitude da vida. Se me conhecesseis, certamente conhecerias meu Pai. Desde agora já o conheceis porque o tendes visto. São João volta a mostrar que Jesus revela o Pai. Jesus revela o Pai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai, a revelação do Pai em Jesus. Então vamos lá no versículo 12 do capítulo 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E fará ainda maiores do que essa, porque eu vou para junto do Pai. Meu Deus, um versículo que nos desafia. Porque Jesus fala assim, que aquele que crê nele fará as obras que ele faz. E a gente olha para as obras de Jesus, a gente está lendo o Evangelho. A gente o tempo inteiro está aqui dentro das obras de Jesus. E são obras grandiosas, maravilhosas, prodígios e portentos, maravilhas. E o Senhor diz que nós faremos as obras que ele faz. E faremos ainda maiores porque ele volta para o Pai. Se Jesus voltou para o Pai, quem é? O novo Cristo no mundo. São os cristãos, somos eu e você. E nós precisamos ser novos Cristos no mundo. Precisamos ser como que a figura de Jesus Cristo para o mundo. E em tudo, versículo 13, em tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho, qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Gente, por que a gente não pede? Por que a gente não reza mais? Por que a gente não pede? Ah, não, a gente tem um negócio assim, né? Não, eu só tenho a agradecer, não tenho nada para pedir. Não, tem coisa para pedir também, a gente tem que agradecer, tem que ter o coração agradecido, né? Lógico que temos. Mas nós temos que pedir e o Senhor deseja que nós peçamos. Jesus revelou isso a Santa Faustina. Ele disse assim que ele desejava dar graças às almas, mas as almas não pediam as graças. Olha que coisa. Fala assim, olha, qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei. E aí ele começa então a falar do Espírito Santo. A partir aqui do versículo 15 de João 14 aqui, ele já começa a falar do Espírito Santo. A gente vai ver que nos próximos capítulos ele vai falando da pessoa do Espírito Santo e ele vai revelando o Espírito Santo como Deus, porque até então, o Espírito Santo ele não era entendido ainda dessa forma. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era entendido como Deus, né? Porque não se tinha a visão da Santíssima Trindade lá no Antigo Testamento. E Jesus veio aqui revelar agora, ele já se revelou como Messias, como Cristo, como ungido, ele se revelou como Deus, e agora ele vem revelar o Espírito Santo como Deus, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Esse outro advogado que ele nos dá é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer e amar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. E nos últimos tempos da igreja, de uma forma especial, a igreja voltou a essas fontes que desejam fazer com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Uma freira chamada Beata Helena Guerra, né? Na época a irmã
Helena Guerra, hoje a Beata Helena Guerra, em processo aí de canonização, ela disse isso ao Papa da época, Leão XIII, que o Espírito Santo precisava ser conhecido e amado na igreja. E ela escreveu várias cartas ao Papa falando sobre isso. E nós vimos então, no século passado, o Concílio Vaticano II, maravilhoso Concílio Vaticano II, que falou todo ele do Espírito Santo, né? Mas vamos continuar. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Deixa eu ver o tempo aqui, gente, não estou enxergando. 20 minutos. Eu quero pedir a você que tem acompanhado os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse vídeo no celular e depois passar ele para o YouTube. E muitas vezes o vídeo o celular não comporta o vídeo, aí cai, eu tenho que fazer o vídeo de novo. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar a 1000 inscritos, né? Envie esses vídeos para as pessoas e peça às pessoas, seus amigos, que se inscrevam no nosso canal para a gente continuar evangelizando. Vamos continuar, que senão meu vídeo cai. Aquele que tem os meus mandamentos, versículo 21. Esse é que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Versículo 26, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos pegar esse versículo para o nosso tempo. No meio da pandemia do coronavírus, não se atemorize o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Porque nós precisamos acreditar que Deus está conosco, independente de qualquer coisa. Ah, Charlene, e as pessoas que morreram? Nós precisamos estar prontos até mesmo para a morte. Por quê? Porque se não vier, e nós esperamos que não venha agora, mas um dia nós experimentaremos a morte. E nós precisamos estar prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Então, acreditemos nele, independente das dificuldades, acreditemos nele. Essa é a palavra, essa é a graça que o Senhor vem trazer a nós. Nós precisamos, meus irmãos, mergulhar o nosso coração, a nossa vida em Deus. Nós precisamos mergulhar o nosso coração, a nossa vida no Senhor, para que o Senhor nos leve, para que o Senhor nos conduza. Eu encontrei aí no capítulo 13, no versículo 8, eu encontrei aí uma ordem, no versículo 13, capítulo 13, versículo 13, João 13, 13. Eu encontrei nisso aí uma ordem. No versículo 17 eu encontrei uma promessa. Lá no versículo 10, final do versículo 19, versículo 20, eu encontrei princípio eterno. Lá no versículo 34 eu encontrei aí uma ordem. Capítulo 14 eu encontrei promessa aí no versículo 3. Encontrei princípio eterno no versículo 2, no versículo 6 também, princípio eterno, versículo 12, 13, do versículo 12 ao versículo 15, aí olha, 16, está recheado de promessas, cheio de promessas nesses versículos. Lá no versículo 21 tem princípio eterno, já no final do versículo 21 já tem promessa. Versículo 23, 24 tem princípio eterno, lá no 26 tem promessa, tem ordem. Na terceira parte do versículo 27 nós encontramos ordem e termina aí o Evangelho segundo São João, capítulo 14, com uma outra ordem. Levantai-vos, vamos daqui. Uma ordem também. Agradecendo ao Senhor por essa graça, que você faça então a sua oração pessoal, que você reze com a palavra de Deus, que você medite na palavra de Deus, deixa Deus falar o seu coração, faça as suas anotações no seu diário, promessa, ordem, princípio eterno, mensagem de Deus para mim hoje, como aplicar em minha vida. E vamos juntos, meus irmãos, vamos juntos, porque a graça de Deus é abundante no meio de nós. Agradeçamos ao Senhor e peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.